fazer aqui teste, como é que tá? Tá ok aí o áudio aí? Aqui. Ah, tem aqui. Aqui. Tá bom? Aqui. Ok? Vamos lá? Boa noite a todos. Obrigado pela presença virtual, né, de nos prestigiar nessa noite. Sacrificar seu final de noite para dividir conhecimentos comigo nessa palestra. Fico muito agradecido e farei o possível para que seja o melhor possível para vocês tomarem pé dessa situação processual, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que será vigente no novo CPC de 2015. Quero agradecer também a minha equipe de apoio aqui presente, Flávio, o Jadson, a Heloísa, né? De já eu quero deixar os meus agradecimentos. Bom, o primeiro questionamento que a gente se faz, né? Obviamente que nós tomamos já conhecimento do que é o tema da palestra de hoje, Alberto, qual a importância que a desconsideração da personalidade jurídica, para que ela vai ser útil no meu trabalho, no meu dia a dia da prática forense civil? Bom, a gente já vem até utilizando essa questão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica atualmente, só que não de uma forma que vai ser praticada muito diferente do que vai ser praticada no novo CPC. A utilidade, veja só, aliás, a praxe nossa, a gente enfrentar a desagradável situação de ir numa querela executando, chega já ao final da mesma, quando ela é de conhecimento e não de execução, geralmente é assim, você se depara com a situação de total inexistência de bens, no caso de uma execução de uma sociedade empresária. Aí você tenta e não encontra nada, e fica meio que sem saber qual atitude a fazer para tentar resgatar o crédito do seu cliente. É uma situação por demais desagradável. A outra pergunta que você deve fazer é o seguinte: bom, e por que o legislador, no novo Código de Processo Civil, colocou essas disposições com relação à desconsideração da personalidade jurídica? Se ela já estava sendo aplicada, por que então tiveram de colocar, inserir um capítulo próprio no novo CPC? Veja, a gente vai falar com maior profundidade lá na frente com relação à autonomia patrimonial. O que quer dizer isso? Uma coisa é o patrimônio da empresa, outra coisa é o patrimônio do sócio. São vidas diferentes, patrimônios diferentes, então não se deve misturar. Só que estava acontecendo, e isso era a praxe, o comum, que na mera possibilidade, na mera situação da inexistência de bens da sociedade empresária, formulava-se uma simples petição informando que não houvera bens suficientes para pagar a dívida e, de pronto, pedia-se para penhorar os bens do sócio. Não sequer citava, redirecionava lá a execução para a figura dos sócios, mas sequer os citava. Então, indagava-se, poxa, mas há um preceito constitucional que me garante a ampla defesa, né? Há um preceito constitucional que diz que ninguém pode perder os seus bens sem o devido processo legal, né?
há um preceito constitucional que tem o direito ao contraditório. E, então, de pronto já atacava, né, os bens do sócio. Isso até inibia, né, novas impetradas, de novos empresários, né, impetradas, porque fica-se receoso. Olha, veja, tanto faz ser o bem da sociedade como o meu, tudo é um só e vai acabar piorando aqui. Eu comprei há muitos anos minha casa de praia, e daqui a pouco vai também no meio da história e eu vou ficar, arriscar nessa nova sociedade e vou acabar prejudicando os bens. Bom, essa é mais ou menos a situação. Daí, o novo legislador, o novo CPC, trouxe disposições para contornar, né, essa série de divergências que estavam acontecendo no nosso dia a dia, da nossa praxe jurídica. Então, eu vou colocar aqui, eu vou simular um acontecimento jurídico, mais ou menos com essa linha, mais ou menos com a frequência que ela mais acontece na nossa dia a dia do processo civil, para a gente poder dimensionar a importância dessas disposições. Tudo bem? Vamos por aqui. Vejam, aqui A e B, né, estão eles aqui, A e B resolvem colocar, né, tornar uma sociedade empresária. Em esforço em comum, ele tem aqui o seu patrimônio, bem imóveis, ele tem também dinheiro, como o outro também. Olha, João, vamos fazer uma sociedade assim, assim, então nós vamos ter que integralizar o capital. É dizer, olha, a gente vai ter que dar um patrimônio à sociedade para ela poder ter vida e tocar. Ok? Então, quanto é que você tem? Eu tenho 100 mil reais envolvido em imóveis e dinheiro, e eu posso entrar com esse capital. E aí eu entro com 180, também tem uma coisa tal, de sorte que eles resolvem, então, colocar em prática, né, essa sociedade empresária. Aí vejam lá. Deixa eu... aqui. Muito bem. Aí, aqui, o A e o B, então, colocam já em prática, de fato, essa situação de colocar a sociedade empresária. Então, ele entrou aqui, o A, com 100 mil reais e o B entrou com 180 reais. Perceba o seguinte, aqui eu coloquei até de cinza propositadamente, porque aqui ainda é a chamada sociedade irregular, ou também sociedade de fato. Aqui não há a existência legal da sociedade empresária. E quando que ela vai surgir? Aqui, com o registro. É aqui que a sociedade passa a ter a sua personalidade jurídica. Né? Vamos ver aqui o que diz o artigo 45 aqui. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. O que ele está querendo dizer aqui com o respectivo registro? Bom, suponhamos que seja uma sociedade de advogado, né, que você, com outros colegas, celebra um pacto, né, com relação a montar um escritório e coisa e tal. Você deve registrá-lo no respectivo registro. E onde é? Junto ao OAB. Se você, por outro lado, resolve fazer uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, você vai lá na junta comercial e no respectivo registro. Então é isso que ele quis dizer. Precedido, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Que é que ele está querendo também dizer com isso aqui. Existem empresas multinacionais que, quando vêm para o Brasil, há uma série de requisitos a serem obedecidos. Por exemplo, colocar a expressão do Brasil. Volkswagen, do Brasil, né? American Express, do Brasil. Então, essa expressão do Brasil é uma das condições necessárias que se faz para uma empresa estrangeira
vir se estabelecer no Brasil. Aí tem que publicar um ato do executivo e coisa e tal. É mais ou menos isso que ele vem dizendo. Muito bem. Feito esse registro, a sociedade empresária passou a ter a sua personalidade jurídica. Em outras palavras, o que é que nós estamos querendo dizer? Quando se fala em ter a personalidade, ela tem todos os atributos com respeito à moral, o direito a um nome, o direito a um patrimônio. Você pode, com relação à moral, você pode até perceber que existem ações por conta de abalo de crédito. Não é muito incomum. Aí existem até súmula do STJ permitindo que a sociedade empresária ingresse em juízo por abalo, por danos morais. Então, por quê? Porque já existe uma personalidade. Perceba que aqui o patrimônio está cinza, né? Aqui, assim, estamos imaginando que todo o patrimônio desses dois sócios, A e B, foram esvaziados por conta dessa integralização no capital. Eles passaram todos os 280 mil que eles possuíam, os dois juntos, para dentro da sociedade. Então, eles integralizaram o capital para a sociedade. Em outras palavras, deixou de ser deles sócios e passou a ser da sociedade. E é tanto que agora aqui ela passa a se chamar capital mais social, ou seja, da sociedade. Como B entrou com uma quantia maior, aqui está representado de verde. A entrou com uma quantia menor e aqui está representado de rosa. Lá na frente, essas cores, ela vai fazer um pouco de efeito para efeitos de a gente entender melhor visualmente essa situação toda. Tudo bem? Ok. Nós temos na legislação substantiva, ou seja, Código Civil, no Código Consumidor, no Código Tributário, enfim, existem legislações de cunho material onde há expressamente situações onde fica configurado o abuso da personalidade. Abuso nesse sentido, no sentido de a personalidade, a sociedade empresária, por ter essa personalidade própria, ela está sendo abusivamente, ilegalmente, em detrimento de terceiros. É aí onde abuso de personalidade. Então, no Código Civil, esse artigo 50, ele vai dar uma série de diretrizes onde poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica por conta de determinadas ilegalidades, determinados abusos com que o legislador foi lá e fixou. Um deles é a confusão patrimonial. Vamos ver aqui o que é que diz o artigo 50. Pode ser. O artigo 50 seria digamos, a desconsideração, né, tradicional, né, a desconsideração clássica. Essa é a regra. Né? Se for para desconsiderar a personalidade jurídica, a regra a se visualizar no direito material é o artigo 50. A exceção serão outros dispositivos de direito material que eu também irei falar aqui, ok? Vamos lá, o que é que diz o artigo 50? Em caso de abuso da personalidade jurídica, esse que eu acabei de falar, né, a sociedade empresária utiliza esses mecanismos ilegais para fazer um desvio de alguma coisa, né, caracterizado pelo desvio de finalidade, né? Então ele está dizendo aqui o seguinte: o abuso de direito. Agora, de que forma vai ficar caracterizado esse abuso de direito? Pela desvio de finalidade ou não é aí, ou pela confusão patrimonial. Pode o juiz a requerimento da pauta, tal e coisa e tal. Então nós temos aqui duas situações: ou desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
Vamos partir para a primeira situação de como seria a confusão patrimonial, que é a que mais acontece, que eu acabei de falar. Realmente é uma situação muito comum, infelizmente. Muito bem, o que é que acontece? Vamos lá. A e B já tinham integralizado aqui o patrimônio. Você percebe que aqui já não está mais as cores róseo e verde que estavam totalmente aqui. Né? Sinal o quê? Que já foi desviado para o patrimônio dos sócios. Ou seja, o patrimônio da sociedade está sendo desviado, né, para o patrimônio do sócio. E aí está havendo uma confusão patrimonial, porque aqui se tornou confuso de quem é o patrimônio de quem ou de quem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não vai entender o seguinte: poxa, Alberto, quer dizer que o sócio não pode receber nada? Não estou entendendo nada. Não é essa a situação. Receber pode, claro, mas de uma forma legal, né? Você fazer os dividendos aí dos lucros e coisa e tal, um prolabore e papapá. Aí, informando ao fisco, pagando seus impostos. Mas não é essa a situação. O que acontece é que quando os sócios da sociedade empresária percebem que já há uma possibilidade de uma agressão de ação de execuções para construir o patrimônio lá, eles preferem tirar para seu nome, não é? Então, isso inviabiliza, ele não vai deixar lá o patrimônio de mão beijada, né, para o credor ir lá e fazer a construção e penhorar. Então, não é isso, né? Então, ele vai, tira, e daí ele já compra uma casa de praia, né, e coisa e tal, com o dinheiro que entra, tanto entra como sai, né? Se for dinheiro, entra, sai, já vai para o bolso do sócio. Não para, como é devido, como é o patrimônio da sociedade empresária. Então, há essa confusão patrimonial. Tá certo? Vamos ver aqui. A outra situação onde há também o desvio de finalidade. Deixa eu mudar aqui a tela. A outra situação onde também se configura o abuso da personalidade, nós vimos aí que são duas situações, né? A anterior, que é a confusão patrimonial, e a outra pelo desvio de finalidade. O que seria então o desvio de finalidade? Quando você fazem um contrato social, né, uma sociedade, há um objetivo, né? Qual é o propósito da sociedade? O que ela almeja com aquela contrato que for celebrado entre sócios? Então, é o objetivo social. Por quê? É o objetivo, o que ela buscará aquela sociedade de forma social. A sociedade, né? A sociedade empresária. Então, aqui, no caso simulado, a sociedade visa aqui o comércio de bolsas e sapatos. Aí tem uma cláusula lá, terceira, bota lá, do objetivo social. Vender comércio de bolsas e sapatos. Bom, aí, lá para as tantas, os sócios percebem que o negócio não vai bem. Mas esse negócio aqui nesse segmento é muito concorrido e coisa e tal, e aqui está necessitando de um curso de línguas. Vamos partir para esse negócio, eu já tenho uma certa experiência com isso e coisa e tal. Muito bem. Aí, em vez de constituir uma nova sociedade empresária, ou fazer um aditivo, alguma coisa nesse sentido, para alterar o propósito da sociedade, o que a sociedade almeja, né, que é agora o curso de língua, né, fornecer conhecimento da área de língua, ele não altera, ele utiliza a mesma sociedade empresária anterior e com o mesmo propósito, que é de comércio de sapatos. Então, aí há um desvio de finalidade. A sociedade empresária, ela
saiu da sua, digamos, rota, né, seu propósito. Então, nesse caso, é uma situação clássica de desvio de finalidade. Algumas notas de jurisprudência, sobretudo na área do direito tributário, lá, quando da aplicação do artigo 135, na execução fiscal, quando se verifica por meio do oficial de justiça que a empresa baixou as portas de forma ilegal, ou seja, não foi lá, apurou o débito e crédito, fechou, fez o balanço e tal, só fez baixar a porta e pronto. Então, também entende-se que aí houve um desvio de finalidade, porque a finalidade era o comércio e bolsa e sapato, e essa finalidade não está sendo mais utilizada. E daí entende-se que possa sofrer a desconsideração da personalidade jurídica e penhorar os bens do sócio. Todavia, já há súmula também destacando que tem que haver, de fato, um propósito, né, um dolo do sócio em fazer isso, e não simplesmente não encontrou, as portas fechadas já desconsidera. Então, isso é uma situação que era muito comum, mas já está paulatinamente sofrendo as devidas alterações. Vamos ver outros lá. Muito bem. Agora, vamos para um caso de confusão patrimonial, mas vamos até como seria isso no novo Código de Processo Civil, né? Nós vamos tratar agora da desconsideração da personalidade jurídica, mas já de acordo com o novo Processo Civil, como isso acontecer nessa situação, o abuso do direito com a confusão patrimonial, como você, como advogado, à luz do novo CPC, deve atuar para tentar contornar essa situação extremamente desagradável. Muito bem, aqui nós temos dois credores, simulando aqui dois credores e tal. Um é um credor comum, certo? Quando eu falo credor comum, é o chamado que está abrigado pelo artigo 50, ou seja, a desconsideração clássica, a desconsideração tradicional, e nós temos aqui um credor consumidor. Ou seja, entre essa sociedade aqui e esse credor, houvera uma relação de consumo. Mais à frente um pouco, eu vou explicar a diferença que há quando se vai tentar fazer a constrição do patrimônio dos sócios por meio da desconsideração, quando se é um credor comum e quando se é um credor consumidor. Tudo bem? Bom, aí aqui eles executaram, né, e foram tentar penhorar, né, fazer a construção dos bens da sociedade da qual ela era devedora deles dois. Chegou aqui, está aqui, marronzinho, não tinha nada. Então, aí, tanto que eles ficaram com a carinha aqui um pouco triste. E onde é que está o patrimônio? Está todo aqui, né? Aquele rosa que estava aqui e aquele verde também que estava aqui estão aqui. Ou seja, os sócios A e B passaram o patrimônio da sociedade empresária para si, em detrimento dos credores. Muito bem. Aí, deixa eu passar aqui. Aí eles avançam, né? Continuam e tentam penhorar o patrimônio dos sócios, sem desconsiderar. Aí aqui vão encontrar o que a doutrina chama o véu que protege, né, o patrimônio dos sócios. Daí chama-se também a teoria da penetração. Então vai ser buscar uma decisão judicial de sorte a viabilizar que esse obstáculo, esse manto, essa barreira legal seja extirpada momentaneamente, né? Faço até
consideração no seguinte ponto. Uma coisa é desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, é uma coisa pontual, é uma coisa momentânea para aquele determinado momento, não é? Processual, ou seja, não é que a empresa vai perder a sua personalidade, aí seria a despersonificação, aí já é no artigo 51, aqui nós estamos falando no artigo 50. Caso clássico desse artigo 51 de fazer a despersonificação da sociedade empresária, da pessoa jurídica. Essas torcidas, né, que elas montam lá uma coisa e usam um propósito de fazer baderna e coisa e tal. Então, geralmente, o Ministério Público entra com uma ação e pede que seja extinta aquela sociedade lá que tem os componentes. Tá? Então, isso é um caso clássico da despersonificação, que é diferente da despersonalização, por conta da pontualidade, por conta do momento e por conta do propósito. Ok? Muito bem. Aí, encontraram essa barreira. Então, eles vão ter que encontrar um mecanismo legal de buscar esse patrimônio. Até porque você sabe, né, você passa a ver devedores, é muito comum assim numa cidade pequena, o cara deve Deus ao mundo lá, a empresa, né, digamos assim, um supermercado, e, no entanto, o seu fulaninho anda lá num carro lá bacana, né, anda lá numa casa de praia, nossa e tal, quer dizer, anda com um patrimônio, né, visível, bem grande, né, um patrimônio bem exagerado, e, contudo, a empresa é como se estivesse falida. Obviamente que isso aí está no patrimônio dele. Se não, já está no patrimônio do laranja. Eu até gravei também um vídeo, aí já é outra situação, para você descobrir como você descobre a figura do laranja, para você saber como esse patrimônio aqui não está nem no sócio, já passou para um terceiro. E ele vai se utilizar de uma procuração, às vezes é um familiar. Então, como é que você vai descobrir se houve também isso aí? Fiz também até outro vídeo aí, e que, digamos, nessa situação do mercadinho, como é que você faria para você penhorar dinheiro? Porque você vê que o mercadinho está funcionando, mas o dinheiro não para na conta. Você tenta fazer o bloqueio judicial via Bacenjude, bate, volta e você só vê a informação que 40 centavos na conta, não sei o quê. Muito provavelmente o que é que está acontecendo? Ou ele prioriza suas vendas por meio de cartões de crédito, e aí lá na empresa de cartão de crédito ele já aponta uma conta corrente para depositar aquele valor. Então não passa na conta da sociedade empresária. Então você tenta e não chega, mas sabe que está vendendo. Então eu também fiz um vídeo onde eu explico você penhorar, fazer a penhora dos recebíveis, onde você vai lá na bandeira, na empresa de cartão de crédito, penhora lá, nos recebíveis. Tá certo? Mas isso aí é coisa de outro vídeo, outra situação que vocês podem depois verificar. Mas vamos nos focar aqui na situação que o sócio trouxe para si o patrimônio da sociedade, uma forma de confusão patrimonial. Vamos dar seguimento aqui. Muito bem. Aqui é onde vocês vão entender o que é a tão falada teoria maior e teoria menor. Daí você vai começar a entender por que eu coloquei aqui credor comum e aqui eu coloquei um credor consumidor. Vamos lá. Quando você analisar o artigo 50, deixa eu colocá-lo aqui. Então, se verificar o artigo 50, que é o modo tradicional, é o modo clássico de se visualizar
o abuso da personalidade, ele traz uma série de requisitos. Um deles é o obstáculo, você não poder receber o dinheiro, ou inadimplência, alguma coisa que você não consegue receber. Ponto. Não faz sentido você pedir desconsideração se você está recebendo dinheiro. Lógico. Então, um desses requisitos, um desses pressupostos, uma dessas condições é que haja essa dificuldade, esse obstáculo de receber o seu crédito. O segundo, no caso aí, é o abuso de direito, o abuso da personalidade, que é pelo desvio da finalidade da sociedade empresária ou a confusão patrimonial. Então você percebe que existem, no mínimo, aí, duas condições, tá certo? Para que você possa se utilizar desse mecanismo de desconsideração da personalidade jurídica. Já a outra, que é a teoria menor, ao revés da anterior, pede tão somente que haja algum obstáculo que o consumidor possa ter na hora de receber o seu crédito. Não estou querendo que o artigo 28 do CDC é um exemplo, mas existem outras exceções que também a gente se utiliza da teoria menor. A lei de crimes ambientais, também lá no artigo 4º, você vai perceber que ela vai falar também que qualquer dificuldade em receber, por exemplo, uma multa, uma execução fiscal lá por aplicação de uma multa por desmatamento, se tiver alguma dificuldade, ele desconsidera e vai também, né? Então, a lei antitrust, lá no Código Tributário Nacional e por aí vai. Mas você percebe que é a exceção. E é aí onde a gente retroage, e você vai começar a entender o que eu falei no início da nossa troca de ideias aqui, que havia uma certa proceder no nosso meio forense que estava totalmente equivocado, porque a pessoa simplesmente se deparava com a situação de inadimplência, simplesmente havia um obstáculo em receber, e não importa a categoria de credor que ele seja, ele pedia desconsideração, sem mostrar nenhum pressuposto, sem demonstrar nenhum requisito, tá certo? Suponhamos, uma reintegração de posse, tá certo? Que você pode cumular com um pedido de indenização, é isso? Suponhamos que duas empresas lá vizinhas e lá aquele litígio, uma invasão invadiu uma parte lá e ele tenta, a sociedade se acha prejudicada, entra com ação de reintegração de posse porque houvera uma invasão da outra empresa. Então, pede-se aí a reintegração e até a perda de danos por aquela ausência daquela parte do prédio que lhe causou tal dano. Bom, quando vai executar, né, aí vai, que não encontra, digamos, patrimônio lá dessa sociedade empresária, né, então aí vai lá e pede a desconsideração da personalidade jurídica, sem ter nenhum abuso, não é uma relação de consumo, ou seja, não é a teoria menor, né, tinha que demonstrar a teoria maior, tá certo? Que aquela sociedade, ou seja, em outras palavras, que essa sociedade que foi condenada na ação de reintegração de posse infringiu um das situações previstas no artigo 50 para só daí pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Não é isso que estava acontecendo. É isso que eu falei no início da coisa. Tá certo? E isso serve para você também na qualidade de defender uma sociedade empresária. É muito comum chegar lá e o advogado chega, não houve bem aqui da empresa, então peço aqui para bloquear os bens aí do sócio. Então você tem que ver onde é que ele vai se encaixar. Na teoria menor, na teoria maior, se você na teoria maior, peraí, você não está demonstrando esse pressuposto, você está só pedindo, explique-se, né? E isso, os novos dispositivos que estão formulados no novo CPC, eles são cada vez mais, com essas confusões que houvera e ainda há na nossa praxe, então foi se
elaborando um dispositivo de forma a contornar essa situação processual, tá certo? Então, bora ver aqui mais à frente como é que fica a coisa. Muito bem. Veja bem. Aí, os sócios, perdoe-me, os credores aqui, o consumidor e o credor comum, retornam, entre aspas, né? Então, estou falando aí no sentido figurado, né? Retornam ao magistrado dentro do processo e diz, olha, não encontrei nada, aqui está vazio. E quando eu fui em frente, esbarrei com o véu protetor do patrimônio dos sócios e que nós sabemos que foi utilizada por meio da sociedade empresária para transferir esse patrimônio ilegalmente. Então, nós vamos lhe demonstrar, Excelência, que nós estamos cobertos de razão por conta dos pressupostos que nos permitem pedir a desconsideração dessa personalidade jurídica e a gente penetrar, daí a teoria da penetração, penetrar no patrimônio pessoal do sócio. Então, o magistrado vai avaliar se os requisitos estão preenchidos. Em outras palavras, você vai ter, a gente vai lá na outra parte ali que eu vou começar a explicar as disposições do novo CPC. Você, antes de requerer, vai ter que demonstrar, você vai ter que fundamentar o seu pedido. Esse aqui, o consumidor está dizendo assim, olha, eu tive um obstáculo, a relação foi de consumo, ele não me entregou aí um veículo que eu paguei e coisa e tal, a concessionária até agora não me entregou, e eu quero uma indenização disso aí, e não encontrei bem nenhum, a concessionária fechou. Então aí só encontrou o obstáculo, pronto. Esse é o fundamento único necessário por conta da disposição do parágrafo 5º, artigo 28 do CDC, que diz que o mero obstáculo ao recebimento do crédito do consumidor é o suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica. Ao passo que o credor comum, não, ele diz, olha, na petição arrazoada, ele lá fundamenta, olha, houve esse obstáculo, fui lá, bati na porta e não tinha nada, né? E houve um abuso da personalidade porque está havendo aí uma confusão. Aquele patrimônio que tinha aqui, veja onde é que ele foi parar, né? Então, aqui antes tinha assim, tinha assado, aí tirei a certidão, já foi para lá e coisa e tal. Então, você demonstra que houve nessa situação uma confusão patrimonial, né? Houve um abuso de personalidade caracterizado pela confusão patrimonial. Pronto. Uma vez constatado isso, e aí vem a nossa situação do CPC. O magistrado, então, vai mandar citar, certo? A e B para vir se defender dos argumentos que foram levantados aqui pelo credor, o consumidor e o credor comum, tá certo? Então, eles são chamados. No artigo 135, deixa eu só tomar aqui uma águazinha. Aproveito essa pausa para informar que estamos disponibilizando, nós estamos fazendo já aí um cadastro de quem tiver interesse em comprar a nossa obra, né, de Direito de Família, Prática da Petição Inicial no Direito de Família, já é a segunda edição, não é? E há uma previsão de entrega agora para o final de maio, a obra vai custar R$ 87,00. Nela, inclusive, nos textos internos, há links para você ver vídeos meus também, explicando toda aquela matéria que está disposta, mesmo que seja no livro físico, há um link fácil de se visualizar e digitar e acessar também o vídeo. Portanto, é uma obra que, além de ser impressa, ela também vem alguns vídeos para você melhor formular aquelas ideias que estão dispostas lá nesse livro. Eu sou parcial para falar, mas saiba que eu fiz
um esforço muito grande para que fosse uma obra, de fato, muito útil aos nossos colegas advogados. Tá bom? Vamos lá seguir. Ok. Então, vamos lá para o artigo. Você vai perceber que o incidente, né, você vai ver lá no capítulo da intervenção de terceiros, lá do CPC, né, a partir do artigo 133, já vai iniciar alguns dispositivos de como deve ser feita agora, a partir da vigência da nova lei, como deve ser requerida e como deve ser realizada a desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem? Vamos examinar aqui esses rápidos dispositivos que tem aqui para a gente entender. O artigo 133, ele diz assim: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, ou seja, quando atua como fiscal da lei, lá no artigo, vai ser no artigo 179 do novo CPC e do artigo 82 do atual CPC, né? Então, você verifica que há um será aqui, né? Então, para ver a desconsideração, agora ficou mais claro que deverá existir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente, ele só será desnecessário, mas embora vai haver o pedido de desconsideração, quando for feito na petição inicial, que é o texto do artigo 134, parágrafo 2º, tá certo? Você percebe também que, para reforçar o artigo 133, que na parte do dispositivo que fala com relação à responsabilidade patrimonial nas execuções, lá no artigo 790, ele fala quem são sujeitos da execução de seus bens. E no inciso 2º, ele diz o sócio. Já no inciso 7º, ele diz o responsável no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Quando ele fala responsável, o que ele está querendo dizer aqui também? Não necessariamente a desconsideração da personalidade jurídica pode voltar-se à figura do sócio. Por quê? Porque pode haver a figura, por exemplo, do administrador. Ele é nomeado lá no contrato social e ele é quem vai tocar a empresa. E ele é quem comete esses atos aqui. Então, ele é quem vai ser o demandado, poderá ser demandado e ser chamado para se defender em juízo. Tá certo? Então, e lá no artigo 792, também do CPC, no parágrafo 3º, você vai ver também que é necessária a desconsideração da personalidade jurídica. De forma que é a regra que haja o prévio direito de defesa. Em suma disso tudo, tem que haver um direito de defesa da parte contrária antes de ela eventualmente ver se o patrimônio seja constrito para pagar uma dívida judicial. Tudo bem? Aí ele fala no parágrafo 2º, que é o parágrafo primeiro, perdão, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. O que é que ele está querendo dizer? Essa parte final. Quando ele fala observará os pressupostos previstos em lei, ele está levando você para o exame das disposições de direito material. Em outras palavras, é o que nós estamos falando, os pressupostos do artigo 50, os pressupostos do artigo 28 do CDC, os pressupostos lá do artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais, enfim, ele está dizendo assim, olha, antes de você requerer que o judiciário intervenha no patrimônio, na lei de um terceiro, você deverá mostrar que você está abrigado, e respeitando as condições necessárias que a lei material está dizendo que você pode fazer. Ok? Então você deve fazer essa fundamentação. No parágrafo 2º ele diz: aplique-se o disposto nesse capítulo à
hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, no final, eu vou também fazer como é que é a desconsideração inversa, mas eu só falar algumas palavras breves assim. A desconsideração inversa, como o próprio nome diz assim, é de lá para cá. Geralmente, o comum é o quê? O sócio, que acontece a situação. Suponhamos um divórcio litigioso, né? Então, o camarada quer ocultar o patrimônio lá para não ver na divisão de bens e coisa e tal. Então, o que ele faz? Tenta passar para a sociedade. Se não, ele já vinha comprando durante aquela fase de termina, não termina, vai, não sei o quê, aí ele já sai comprando em nome da sociedade, para justamente não entrar na divisão de bens. Então, por que ela é inversa? Porque aqui ela não vai atingir o patrimônio dele, sócio, como pessoa física, porque não tem nada, e ele colocou o patrimônio da sociedade. Então, você inverte. Você agora pede a desconsideração da personalidade jurídica para invadir o patrimônio dela, ok? Mas lá na frente a gente vai explicar isso. E de lá, o artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Muito bem. Aqui, aí o magistrado percebeu aqui que os pressupostos estavam realmente, ao menos numa visão superficial, estavam sendo atendidos. Então ele manda o quê? Citar o artigo 135, vai lá, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica, quando ele fala o sócio ou a pessoa jurídica, é aqui onde ele, de uma certa forma, está querendo dizer assim, olha, pode haver desconsideração inversa e você vai ter que citar a sociedade, né? Porque a pessoa jurídica, porque é ela quem está ocultando os bens do sócio. Daí ele coloca o sócio ou a pessoa jurídica. E, como eu disse anteriormente, não necessariamente só o sócio, o administrador e por aí vai. Certo? Será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Citado. Bom, então é já um prenúncio que ele vai ser réu. No primeiro momento, ele vai ser réu no incidente, caso, né, na situação, caso essa pedido de desconsideração não seja feito na petição inicial. Né? A regra é que durante o andar do processo é que se peça incidentalmente a desconsideração da personalidade jurídica. Então ele passa a ser réu no incidente. Feito, julgado procedente, acolhidos os pedidos formulados por aquele que quer viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, aí sim, ele passa a ser, ele, o sócio, sei lá quem foi, ele trouxe para o processo, ele passa a ser réu do processo. Aí ele já está intervindo como réu na qualidade do processo, já não mais réu no incidente. Daí vai fazer uma construção do patrimônio dela, ou seja, deu o direito de defesa a ele, e aí sim, vai partir para haver a penhora, sequestro, resto, sei lá, o que for do patrimônio dele, tá certo? Aí ele vai se defender lá dessa situação. A doutrina já está aqui meio que já oscilando nesse primeiro momento em dizer assim, bom, o agravo vai ser a decisão que vai ser dada, né, nesses casos. Você vai perceber aqui que o julgamento vai ser feito por decisão interlocutória. É lá o teor do artigo 136 no caput do CPC, ele vai ser uma decisão interlocutória. Então, ele vai interpor um agravo de instrumento. É uma das exceções, uma outra nuance aqui, no novo CPC, a recorribilidade das decisões interlocutórias vai ser a exceção. Então, uma das exceções é justamente no julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. E você diz assim, Alberto, o juiz não tornou viável
desconsideração da personalidade jurídica por meio do incidente, mesmo assim foi lá e determinou a constrição do patrimônio do sócio, sem viabilizar que ele fosse citado e coisa e tal. Também se você perceber lá no artigo 674 do CPC atual, que vai entrar em vigor, uma das situações que está claramente definida que cabe embargo de terceiro é essa, ou a constrição de bens de quem não estava no processo na qualidade de interveniente por conta do pedido de desconsideração. É claro. Então, lá está indiscutível, está dizendo assim, essa é uma situação que vai caber de pronto embargo terceiro. Muito bem. Então, no julgamento, né, meritório, que vai ser feito por meio de uma decisão interlocutória, lhe é facultada a situação de ele recorrer por meio de agravo de instrumento. Mas só, e depois, quando houver a constrição, como é que fica? Vai haver a penhora. Então, ele tem o direito de defender-se por meio de embargos do devedor, ou não é? E arguindo, sabe lá, uma preliminar de legitimidade passiva, por quanto quem deveria responder é a sua sociedade. Então, ele vai utilizar dois mecanismos, agravo, embargos, né? Então, já está havendo aqui um debate, já uma situação preliminar já está sendo colocada nesse sentido. Já estou percebendo na leitura de alguns autores que já está havendo essa divisão. Uma outra divisão, que já está havendo também, que a gente deve acompanhar a literatura processual até que a novo CPC entre em vigor, é com relação ao marco inicial dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. No artigo 137, que traga justamente essa parte de incidente de desconsideração, ele não traz um marco, né? Como que dissesse que o fato gerador lá, seja lá quando for, ele vai ser tornado ineficaz, né, por conta da fraude de execução. Só que lá no artigo, deixa eu ver aqui, 792, parágrafo 3º, você vai perceber o seguinte, que nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, de fraude de execução, mesma situação lá que está no 137, verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ou seja, então, duas nuances distintas. Então, é esperar como é que vai ficar o comportamento jurisprudencial e como vai ficar o comportamento doutrinário. Porque, a meu sentir, há, de certa forma, uma incompatibilidade que pode gerar dubiedade no nosso embate processual. Muito bem, vamos voltar para cá. O caso aí chamou, eles foram dar o amplo de direito de defesa para eles, certo? Então eles vieram até zangados, aqui, coisa e tal, né? E agora estão dentro do processo, certo? O incidente foi instaurado e eles estão figurando como réu no incidente. E aqui troca-se fundamentos mútuos, um dizendo que ele atuou assim e ele dizendo que assim não. Então, há o direito de defesa. Em outras palavras, há o direito de defesa. Apurado isso aqui, né, dado o direito de ampla defesa, então, o magistrado vai proferir a sentença. No caso, a decisão interlocutória. Sentença no sentido de uma acentuação meritória. Vai definir se aquela pretensão deve ou não ser acolhida. Na hipótese, o magistrado aqui visualizou, na prova dos autos, que houvera, de fato, para um, o obstáculo para o recebimento do seu crédito, no caso do credor do consumidor, e para o outro, conforme o artigo 50, houvera obstáculo por conta do óbice da ausência de patrimônio para pagar a dívida e pelo abuso da personalidade pela confusão patrimonial. Então, ele determina que seja, olha, aqui é onde eu digo que levanta-se, a doutrina civilista usa muito dessa expressão, levanta-se o véu, tá certo? Aqui você vê que não pode mais ir momentaneamente,
levanta-se esse véu e permite-se que haja uma constrição do patrimônio do A e do B. Veja que aqui já está um pouco descolorido. Aí eu disse anteriormente que eu iria falar um pouco dessas coisas, utilizar para você entender um pouco. Então aqui você percebe que ele já não tem o patrimônio todo. Por quê? Porque nessa execução já houvera uma constrição parcial. Da mesma forma aqui. Então já houve a penhora. Você vê que ele passou, já não está mais nem atrás do patrimônio da sociedade empresária. Ele já vai lá direto para apenhorar os bens nessa situação, dos sócios. Ok? Então vamos ver aqui mais na frente. Como seria agora a situação da desconsideração da personalidade jurídica, mas a chamada desconsideração invertida? Como é que ela vai ocorrer? Está aqui no artigo 133, parágrafo 2º, você vai encontrar com essa situação. Bom, um divórcio litigioso, né, já vislumbrando-se que vai haver esse debate judicial, esse embate com relação à barra de menor, sabe lá, né? Com relação à divisão de bens, né? E alimentos e por aí vai. Então, a conversa já vai se acentuando, então cada um já começa a tentar esquivar o patrimônio, tentando livrar alguma coisa. Infelizmente, é uma reação que ocorre muito, né? Então, o que acontece? O sócio tende a passar o seu patrimônio agora para a sociedade, porque, afinal, M, que é da esposa, vai tentar pegar esse patrimônio. Nós estamos tratando dela como pessoa física contra ele como pessoa natural, né? Um embate que não envolve a sociedade, que tem a sua personalidade própria, que tem o seu patrimônio próprio. Nada a ver com esse divórcio. Mas, como está havendo essa confusão patrimonial, ele está misturando o patrimônio dele com o patrimônio da sociedade, então vislumbra-se a hipótese de M, no caso aqui, que é a autora da ação de divórcio, desconsiderar isso, levantar o véu e penetrar no patrimônio da sociedade empresária. Então, você veja aqui agora que já houve uma penhora parcial do patrimônio da sociedade, porque houve essa confusão com relação aos bens entre um e o outro. Não raro acontece o quê? Sequer passa pelo patrimônio dele. Em determinado momento, ele, como eu disse antes, a sociedade passa a comprar bens, mas com o dinheiro do sócio, dele aqui. Então, sequer passa o patrimônio dele, já vai direto sendo adquirido pela sociedade empresária. Então, torna-se uma situação um pouco mais complexa de você conseguir demonstrar essa situação em juízo. Tudo bem? Já estamos chegando aí a 1 hora, né, de nosso debate, era mais ou menos isso que a gente já tinha se programado. Novamente, agradecer a todos que compareceram. Esse slide, acredito que o pessoal da informática aí, da técnica, já tem colocado o link para que esse slide seja baixado na íntegra, conforme a gente falou lá nos e-mails, né? Também convido-os a assinar nossos canais de podcast, onde você pode baixar, canal no iTunes, no SoundCloud e outros aí, você pode baixar também gratuitamente. E aí eu estou colocando, habitualmente eu fico colocando esses podcasts, porque fica melhor no seguinte sentido: você baixa-os, digamos, em MP3, leva no seu carro, ou vai fazer uma caminhada e vai refrescando com relação àquele assunto, né? Vai, com o passar do tempo, quando chegar lá que o novo CPC entrar em vigor, você já tem um conhecimento mais abalizado, né? Então você escuta novamente, escuta de forma que fica bem melhor e você conseguir
obter maiores conhecimentos, né? Só um momento. É o quê? Sim. Estou perguntando aqui quem é o Renato de Aguiar. Está perguntando, no final, qual foi a teoria adotada pelo novo CFC? A maior? Não. O CDC, ele adotou as duas. Quando ele diz assim no artigo 133, parágrafo 1º, ele diz assim: o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Ele está dizendo isso aqui: olha, vocês vão analisar essa situação, se é a teoria maior, se é a teoria menor, se houve a confusão patrimonial lá no direito material, lá no artigo 50 do Código Civil, lá no artigo 28, depois me tragam para informar-me aqui, né, ao julgador, ao magistrado, se a situação é de aplicação da teoria maior ou da teoria menor, compreende? Eu não sei se ficou claro aí. Agora, vocês podem também, posteriormente, passar algum e-mail para a gente, sugerindo temas, né, porque, em umas alturas dessas, é tanta coisa que a gente tem aí para conversar, e olha, é um prazer imenso, que vocês sabem, quem me acompanha aí aos anos que a gente já vem, é um prazer imenso dividir esse conhecimento. Pessoal, muito que você já sabe, isso aí é uma coisa de mim mesmo, né? Então, acho que daqui para quando a lei entrar em vigor, a gente tem amadurecido bem a ideia. Então, com o passar do tempo, tiver novas orientações da doutrina e coisa e tal, a gente vai trocando ideias, tá bom? Ok? Obrigado. Pode passar o e-mail para cursos@albertobezerra.com.br. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima. A gente passa o e-mail também avisando das próximas palestras. Um abraço. Não está travando aqui, por favor. Você pode ligar?